humanamente além de tudo. Seja bem-vindo a Metacosmo, uma organização para a expansão da consciência e inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e hoje nós iremos dar continuidade ao tema que nós iniciamos no domingo sobre a física da consciência. O poder está nas suas mãos. Muito bem, hoje é um tema muito interessante e também é um tema que demonstra a evolução do humano, como esse animal, que é o humano, além de tudo ele é um animal também, e ele evoluiu a tal ponto que ele consegue utilizar as suas mãos para exatamente trabalhar a sua consciência. Percebam uma coisa bem clara. A grande diferença dos humanos com relação aos animais inferiores está no fato que o humano ele conseguiu se tornar um ser ereto, ou seja, ele consegue colocar a sua coluna vertebral em pé. E isso é muito interessante. Já observaram que coluna vem da contato com a lua, coluna, de luna, E o fato do humano ser um ser ereto permite também, diferentemente dos outros animais, o desenvolvimento dos braços e das mãos e também dos dedos, que é uma diferença muito grande dos demais animais. Mesmo os animais mais evoluídos, que é o cachorro, o cavalo, ainda tem patas. Mas por que as mãos é tão importante para a física da consciência? Vamos trabalhar um pouco esse tema e você vai perceber o quanto que sua mão faz parte da lei da simpatia universal, a lei do equilíbrio e da harmonia. Exatamente, as suas mãos. Diz a tradição, não a tradição canônica, Você sabe que na Bíblia tem 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João. São os evangelhos aceitos pela Igreja Católica. Mas existem muitos outros evangelhos, os chamados apócrifos. E nesses evangelhos falam da possibilidade de Jesus, durante a sua idade, depois dos 12 anos, que nos evangelhos canônicos, a data que existe é da infância de Jesus até os 12 anos. E depois ele só reaparece na sua vida pública a partir dos 30 anos. Mas a verdade é que desse período, dos 12 anos até os 32 anos, não é 30, 32 anos, Jesus foi preparado para cumprir o seu trabalho, a sua missão, o seu propósito aqui na Terra. Nesse período, dizem que ele viajou para o Oriente e ele passou um longo período junto com os monges do Tibete. Tanto é assim que, para os gnósticos, a mensagem de Jesus é muito parecida com o budismo, só que adaptado ao Ocidente dentro de uma tradição mais judaica. E lá no budismo, lá no Tibete, uma das principais técnicas que Jesus aprendeu para exercer o seu trabalho foi exatamente o uso das mãos, que nós conhecemos também como Reiki. Pare para observar que todos os grandes milagres de Jesus sempre ele utilizou as suas mãos para curar, para transformar a água em vinho, para multiplicar os pães e mesmo na Santa Ceia, naquele momento que foi a sua grande última manifestação junto com os apóstolos, ele levou o pão e o vinho com as suas mãos. Exatamente, as mãos. Mãos que para alguns é sinal de transmissão de toda a sua beleza, bondade e grandeza. As mesmas mãos que uma mãe faz o carinho no seu filho recém-nascido, mostrando todo o seu afeto, é a mesma mão que um tirano vai e mata uma pessoa, dá um tiro numa pessoa. Uma mão, é com as mãos que um escritor escreve belas poesias, como Fernando Pessoa e outros grandes poetas da nossa vida,
E é com as mãos que muitas pessoas falam palavrões, usam as mãos para ofender o outro. Mãos. É com as mãos que muitas pessoas usam o ato do altruísmo, de dar o pão para o outro. É com as mãos que muitos médicos, muitas professoras ensinam as crianças a escrever. Mãos que você utiliza para fazer a comida. E é com as mãos também que muitas pessoas roubam, políticos praticam corrupção. É com as mãos. Quantos contratos mal assinados com as mãos? As mãos, ela é, sem dúvida, um dos sentidos do tato que se comunica diretamente com dois órgãos importantíssimos do corpo humano. As suas mãos se comunicam diretamente com o seu cérebro e também se comunicam com o seu coração. Graças a essa evolução do Homo erectus, que surgiu o Homo sapiens sapiens, favoreceu para que as mãos você possa ter os braços, e com os braços você consegue manifestar todo o seu desenvolvimento. Portanto, as mãos ela é essencial para você compreender a sua consciência. Vocês já observaram em que todos os rituais das religiões, as mãos são um dos principais órgãos que se utilizam? Se você pegar no hinduísmo, no budismo, se você pegar os sacerdotes egípcios, olhem para a imagem de Tote. Tote, por exemplo, ele tem uma mão elevada ao céu e outra elevada, mostrando a terra, mostrando a ligação do plano espiritual com o plano físico. Esta imagem, ela representa a integração do homem com o universo. Se vocês observarem as minhas lives, eu tenho um ritual. Sempre no início da live, eu começo indicando ao céu. E no final, quando eu digo, seja magnífico, seja eterno, seja o amor, e falo, assim é, eu também indico para o céu. Uma referência que eu procuro nessas lives trazer informações do plano espiritual para que a gente possa expandir a consciência, para que a gente possa despertar, e nesse despertar a gente possa exercer todo o poder da mente. E as mãos, ela é essencial para você compreender esse poder. Por que as mãos são tão essenciais? E por que na ritualidade sempre se utilizam as mãos? Por exemplo, se você olhar no cristianismo, nas missas, por exemplo, quantas vezes o padre na hora da missa, estende as mãos para o seu povo, na hora da consagração, utiliza as mãos. As mãos são essenciais para exercer o quê? A transmissão da energia cósmica. Por quê? A energia cósmica, ela entra pelo seu coronário, chakra coronário, não é isso? E ela passa por todos os chakras. Também entra a energia pelas têmporas, são esses dois entradas que você tem no cérebro na lateral. E aí, essa energia que ela entra, ela também tem que sair. E por onde que ela sai? Por dois caminhos. Um pela sua glândula pineal. Então, a glândula pineal, ela também joga a energia, ou seja, do mesmo jeito que entra, sai a energia do corpo pela sua glândula pineal e pelas mãos. É por isso que quando o padre faz a sua oração e estende a mão, e por isso que quando, por exemplo, no espiritismo, as pessoas vão lá dar o passe, utilizam as mãos, vocês conhecem aquela religião lá japonesa, que tem o jorei, também eles utilizam as mãos. É porque pelas mãos que sai a energia. E olha como que ela é importante dentro da lei da simpatia universal, a lei que promove a harmonia do universo. Para você expandir a sua consciência, para você despertar a sua consciência, você tem que saber utilizar as suas mãos. Porque, fique bem atento,
Porque se você não utilizar as mãos, pode ser que as suas mãos serão cortadas. Essas mãos são utilizadas para a cura, para você fazer carinho numa pessoa. Ela é a demonstração do seu poder do amor. E as mãos, ela é fundamental também para você compreender o seu plano astral. Porque é nas suas mãos que muitas pessoas conseguem profetizar, saber qual que é o seu mapa da vida. O seu plano astral está contido nas suas mãos. Vocês já observaram que muitas pessoas olham as mãos para exatamente saber falar do seu futuro, contar um pouco da sua vida, porque nas mãos contém o seu plano astral. As mãos também, ela é tão transmissora de energia que quando você sente, você sofre um baque, né, um impacto, alguma coisa, uma dor, o que você faz? Logo você coloca a mão, porque a sua mão transmite energia para te proteger. Veja como que é importante as mãos. E por incrível que pareça, a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. Porque as mãos, ela é a responsável pela transmissão do seu plano espiritual e integração com o seu plano mental e o plano astral. E por incrível que pareça, é através das mãos que muitas vezes você passa a maior parte do seu tempo no trabalho. As suas mãos, através dos artesãos, né, das artesãs, né, através das suas mãos é que elas fazem a confecção, através das mãos que ela faz, por exemplo, né, um pintor, um artista, faz a escultura, faz um quadro, é através das mãos que os artistas, né, os músicos, tocam piano, violão, mãos. Porque a mão é sua mão, ela é executora direta do seu cérebro. E por que tudo isso eu estou falando? Por quê? A física da consciência, ela tem um trabalho muito grande a ser feito para o desenvolvimento do seu cérebro, para que você abra a sua consciência para dimensões superiores. E aí você vai começar a entender como que é importante você começar a utilizar as suas duas mãos. Por exemplo, a maioria das pessoas foram educadas a usar apenas a mão direita, né? Até pouco tempo atrás, você ser canhoto era até você era discriminado, né? Era uma espécie, você tem que aprender a escrever com a mão direita. E por que escrever com a mão direita? Porque a mão direita, praticamente, ela controla o seu lobo cerebral esquerdo. E aí um dos principais exercícios do despertar da consciência é você começar a exercitar a mão que você não utiliza muito, porque geralmente o humano usa com maior frequência uma mão. Escova os dentes com a mão direita, quando vai fazer comida usa a mão direita, para almoçar a mão direita, pentear cabelo mão direita, escrever mão direita. E aí é importantíssimo que você comece a desenvolver o uso da mão esquerda. Porque o uso da mão esquerda permitirá o desenvolvimento total do seu cérebro. E quando você usa a mão esquerda, você desenvolve o lado direito do seu cérebro. E o lado direito do seu cérebro é o responsável pelo plano astral, certo? Pelo plano astral e também pelo seu plano mental. Quando você usa as duas mãos, você automaticamente tem um poder de expansão da consciência muito maior, muito mais forte, muito poderoso. Por exemplo, vocês já perceberam que com o uso das mãos, a caligrafia antigamente era algo muito importante. Por quê?
Conforme a caligrafia das pessoas, você consegue analisar a personalidade das pessoas. Porque na caligrafia existe algo que é a transmissão da sua emoção para o papel. É uma espécie de materialização do seu plano mental através da sua escrita. Infelizmente, com a Revolução Industrial aconteceu algo muito complicado. Com a Revolução Industrial começou-se a desenvolver a tipografia. E depois da tipografia houve o desenvolvimento da máquina datilográfica. E aí a evolução foi a máquina elétrica. E hoje, praticamente, as nossas crianças, né, os adultos, quase que não escrevem mais. Se escreve muito pouco. Antigamente você tinha caneta em casa. Hoje, quando você fala assim, preciso de uma caneta, sai todo mundo procurando, porque não se utiliza mais. E isso é uma coisa muito complicada, porque você está deixando de desenvolver uma tecnologia que faz parte desse ser humano, do Homo sapiens sapiens, que desenvolve o seu plano mental. Porque não é a mesma coisa digitar no computador, porque digitar no computador, o que faz? Até a posição das teclas, das letras, pode perceber. Por que você usa aquelas teclas daquelas maneiras, né? O A está no lugar, o S está em cima, não tem uma sequência. Porque tudo aquilo lá faz parte de um projeto de controle da sua mente. É isso mesmo. E aí, agora você está usando o celular, que é pior ainda, porque na verdade, o que acontece hoje? Hoje você, né, escreve no celular, né? Só que você nem pensa para escrever, porque logo já veio o corretor automático, né, da inteligência artificial. E o que está acontecendo com o humano? Cada vez mais ele está deixando de pensar aquilo que ele escreve. E sem contar a destruição do idioma. Né? Porque no celular, né, a gente escreve, como que é? Você, em vez de você escrever a palavra inteira, você escreve 3, 4 letrinhas e já manda. Porque as pessoas agora estão criando uma nova linguagem. Tudo isso precisa ser analisado. Por quê? Nas palavras contém energia. As palavras é a manifestação do seu plano mental. É através das palavras que você gera a imaginação. Quando você fala a palavra maçã, o que acontece com o seu cérebro? Automaticamente ele reflete dentro do seu cérebro a imagem da maçã. Se você falar luz, a luz, você já imagina um símbolo de luz. Portanto, a linguagem é fundamental e um dos principais instrumentos para a manifestação da linguagem na vida dos humanos era através das mãos. E aí tem uma outra informação que é muito importante nessa questão das mãos. E por que a física da consciência? Ela necessita que você comece a valorizar ainda mais as suas mãos. Duas informações importantes. Primeiro, nos dedos das suas mãos está a sua digital. E na sua digital está o seu processo de individuação. É como uma espécie de uma marca própria para cada ser que vem para o planeta Terra. Olha como isso é fantástico. Coisa que é próprio do humano, que não tem nos animais inferiores. Os humanos têm na sua digital a sua individuação, a sua marca do plano, o plano astral. Porque a sua digital está ligada diretamente ao plano astral. E uma outra informação que é muito importante. É pelas suas mãos que você transmite a energia para outra pessoa. E é pelas mãos que você também recebe a informação da outra pessoa. Por exemplo, quando você chega numa casa, o que você faz? Você vai e cumprimenta a pessoa. Ao cumprimentar a pessoa, automaticamente você se conecta com ela.
E ao se conectar, você faz a integração de consciências. Isso é física da consciência. E olha o poder que você tem para as suas mãos e você não utiliza. Porque muitas vezes as suas mãos poderiam te proteger. Porque ao saber as más intenções das pessoas, você poderia conseguir captar pelas suas mãos. E ao captar com as suas mãos a aura da outra pessoa, você poderia, pela psicometria, de repente, se livrar de muitos problemas. Por quê? Na verdade, como você não aprendeu a utilizar as suas mãos no plano espiritual e no plano mental, você não sabe como utilizar as suas mãos. É por isso que nas igrejas, né? Você vai na igreja e você vai rezar, existem algumas coisas importantíssimas que você utiliza sem saber. Por exemplo, na oração você une as mãos. O que é unir as mãos? É a conexão do seu lado direito das mãos, que coordena o seu lado racional do cérebro, que é o esquerdo, com o lado esquerdo da sua mão, que coordena o lado direito, que é o plano espiritual e o plano mental. Ao unir as duas mãos, você faz uma conexão, uma espécie de uma integração cósmica. Quando você une as mãos, é meio que você está se conectando à consciência cósmica, à conexão cósmica. É por isso que nas orações você une as mãos. No yoga também utiliza-se muito a técnica de conectar-se os dedos, para que a energia não saia no momento que você está fazendo o período da contemplação. Ao unir os dedos aqui, você meio que está fechando a sua conexão e utilizando para que você possa, através da meditação, atingir o seu estado de iluminação. Ora, quantos segredos têm as mãos? Quanto poder tem as mãos? E a maioria das pessoas utilizam as mãos ao invés de promover a caridade, o altruísmo, ao invés de produzir coisas boas, belas e grandes, para construir um mundo bem melhor, ao invés de fazer tudo isto, muitas pessoas utilizam as mãos, porque só sabem contar dinheiro, né? E engraçado que ao contar dinheiro, né? Eu já fui bancário, uma das principais coisas que quando está contando dinheiro detona é exatamente seus dígitos da mão, né? Então, as mãos são essenciais para que você trabalhe a sua física da consciência. Portanto, eu convido todos vocês a começar a prestar atenção no uso das suas mãos. E a primeira prática que é fundamental para a sua vida é você começar a utilizar mais as mãos esquerdas. Como utilizar mais a mão esquerda? Faça todos os dias. Pega, sei lá, um texto, né, algo que você tenha, um livro que você tenha, e comece um livro que traga uma mensagem muito boa para o seu cérebro, e comece a tentar copiar as letras com a mão esquerda. Se você é canhoto, tenta escrever com a mão direita. Observe, Leonardo da Vinci escrevia com as duas mãos, né? Os grandes músicos, né, Beethoven, Mozart, utilizavam as duas mãos. As mãos, ela é fundamental para você desenvolver a sua genialidade, a sua sabedoria, desenvolver o seu despertar da consciência, desenvolver a sua expansão da consciência. Então, eu convido todos vocês, nessa semana que nós estamos trabalhando, né, o despertar da consciência, através do uso da física da consciência, após nós trabalharmos o poder da tela mental, o poder ontem da aura e também o poder da sua memória akáshica, hoje que você reflita sobre as suas mãos. Gratidão a todos, espero que vocês tenham gostado e compartilhe esse vídeo e desejo a todos que você seja magnífico, eterno e pleno do amor. E assim é.